Boa tarde. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou esta manhã 2 casos que foram solucionados pela especializada, um em menos de uma semana e o outro em menos de 24 horas. Os 2 crimes foram cometidos dentro da própria casa das vítimas. Na delegacia, Cristiane Vilaça da Silva, de 19 anos, afirmou que é garota de programa e confessou ter matado Joabe de Souza Moreira, de 23. O corpo do padeiro foi encontrado na residência dele na manhã desta quinta-feira com golpes de arma branca. A equipe deslocou até o local e, após alguns levantamentos iniciais, conseguiram localizar a Cristiane próximo ao local dos fatos. E ela nos revelou como tudo aconteceu, deu detalhes e tal. Ela foi presa ontem vestindo, inclusive, as roupas do Joabe. A polícia usou imagens de câmeras de segurança de comércios próximos à casa da vítima para conseguir identificar a suspeita. Cristiane é usuária de drogas e disse que se envolveu com Joabe para receber a quantia de R$50. Outro crime solucionado pela especializada foi o que vitimou a comerciária Francinelma Santos da Silva, de 29 anos. A mulher também foi encontrada morta na própria casa no último dia 15. Leandro Silva de Menezes, de 26 anos, e Nelson Juliano da Silva Ferreira, de 27, confessaram que foram os autores do crime. Também sob efeito de droga e álcool, no dia dos fatos, a Nelma tinha chegado de uma casa noturna, juntamente com uma amiga que nos revelou os últimos passos da Nelma, né, até o momento em que a irmã menor encontrou o corpo dela. Percebemos uma lesão no pescoço, né, o que nos remetia a uma possível degola. Entretanto, o IML informou que ela morreu em decorrência de traumatismo craniano causado por uma paulada que, segundo revelação do Leandro, foi dada pelo Nelson. Leandro estava foragido do regime semiaberto, onde cumpria pena por homicídio ocorrido em 2010. E Nelson já cumpriu pena por tráfico de drogas em 2014. A dupla foi indiciada por homicídio qualificado e a mulher por homicídio. O processo da audiência de instrução do motorista que atropelou e matou uma grávida no ano passado na zona centro-sul de Manaus começou hoje no Fórum Enoque Reis. No entanto, a acusação pediu a substituição de testemunhas e agora o julgamento foi marcado para o mês de junho. Por trás desta porta, na vara especializada em crimes de trânsito, a juíza Luísa Cristina Marques deu início às 9 da manhã ao processo de audiência de instrução de Gleidson Sena Amaral, de 27 anos. Ele atropelou e matou uma mulher grávida de 6 meses no ano passado. A justiça queria ouvir 4 testemunhas. A juíza Luísa Cristina Marques, responsável pelo caso, não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe. Ela informou que das 4 pessoas que foram chamadas hoje aqui no fórum, uma não pôde vir. É o irmão da vítima fatal, que também se envolveu no acidente, Luciano Solar. Ele segue sem conseguir falar. Por isso, tanto o Ministério Público quanto a polícia não conseguiram colher o depoimento dele. Porém, as horas se passaram e apenas uma testemunha chegou e foi ouvida lá dentro. Diante disto, segundo informações da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, a acusação pediu substituição de 3 testemunhas, que devem ser apresentadas até o dia 22 de fevereiro. Caso contrário, o processo seguirá normalmente com julgamento marcado para o dia 6 de junho. O acidente fatal de Alessandra Solar, que estava no 6º mês de gestação, foi no dia 14 de agosto do ano passado, na Avenida General Rodrigo Otávio, quando ela e o irmão passavam próximos a uma faixa de pedestre. Gleidson não tem carteira nacional de habilitação e, de acordo com testemunhas, vinha em alta velocidade neste carro quando perdeu o controle do veículo e atingiu o casal de irmãos. O acusado chegou a ser agredido por populares que ficaram revoltados com a morte da grávida. Na época, Gleidson ficou 10 dias detido e foi liberado após pagamento de fiança. Uma audiência pública realizada esta manhã aqui na capital discutiu a adequação das instituições de ensino à Lei Brasileira de Inclusão. Em muitos casos, a exclusão de pessoas com necessidades especiais chamam a atenção aqui na capital. Karine é mãe do pequeno Kaique, de 5 anos, que tem síndrome de Down. Ela precisa se expor para falar de uma realidade que afeta não só a família dela. A dificuldade de matricular as crianças especiais em escolas particulares ou públicas chama a atenção em pleno século XXI.
A dona de casa conta que o filho estudou pelo período de 1 ano em uma escola particular da capital, mas quando foi para fazer a rematrícula, a família foi surpreendida pela alegação do colégio. Quando eu fui fazer a rematrícula dele, a diretora me negou, alegando que não tinha mais vaga. Aí eu achei um absurdo, porque meu filho já estudava na instituição. A mãe procurou outra escola que atende alunos com necessidades especiais, mas na unidade ela também ouviu dizer que não tinha vaga. Já em uma escola perto de casa, a alegação foi a de despreparo mesmo. Então ele vai ficar sem estudar esse ano, porque eu não consegui vaga para ele. O ano letivo já começou em algumas escolas. O caso foi parar na Justiça. Esta manhã, uma audiência pública na capital discutiu a adequação das instituições de ensino à Lei Brasileira de Inclusão, que garante as políticas de integração em todos os níveis e modalidades de ensino. O evento foi realizado pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Porque a inclusão ela não pode ser feita com base só na legalidade. Não é só porque ela está na lei daquela forma que ela tem que ser aplicada. Nós estamos lidando aqui com os seres humanos e mais especificamente crianças e adolescentes no dia de hoje. Preocupados com o futuro dessas crianças, com a inclusão feita da forma correta, nós decidimos realizar esse debate aqui hoje. Essa promotora de justiça também reforça que o sistema educacional público ou privado deve se adequar à legislação. As queixas mais frequentes são que escolas estão recusando a matrícula. Não só escolas privadas, como escolas públicas às vezes também. Porque não só a escola privada, como a pública também tem que estar preparada para a inclusão. Muitos pais reclamam, né, que em razão da deficiência as crianças são excluídas. No evento foram discutidas propostas e sugestões sobre o assunto. É um momento muito importante esse debate, porque nós vamos ouvir todas as partes interessadas nessa questão e nesse assunto. Foi adiado mais uma vez esta tarde a conclusão do julgamento do processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira no TRE. O motivo do adiamento foi a ausência do juiz Dídimo Santana, que está viajando a trabalho no interior do estado. O magistrado já adiantou o voto a favor da cassação de José Melo e Henrique Oliveira. Quem vive aqui na Amazônia sabe que não é incomum encontrar animais silvestres em locais impróprios. E, é claro, precisando de ajuda. E esses animais resgatados por algum tipo de ameaça são encaminhados para os centros de triagem instalados aqui na cidade. Só que os pesquisadores lá do Refúgio Salim Castanheiras encontraram uma forma muito diferente de fazer a reabilitação desses filhotes. Os animais silvestres que chegam a este refúgio, na zona leste de Manaus, são de várias espécies. Essa fêmea de preguiça real chegou ao centro de tratamento ainda bebê e já faz quase 1 ano que começou a ser reabilitada. A maior dúvida é se os animais poderão voltar à natureza. Enquanto isso, uma campanha arrecada bichinhos de pelúcia para confortar os filhotes órfãos. Com os bichos de pelúcia, os animais silvestres se sentem mais seguros e protegidos. É como se estivessem junto à mãe. O bicho de pelúcia supre a necessidade de carinho e aconchego. Traz aquele conforto, transmite uma segurança para o animal, porque só pelo fato do animal estar em cativeiro já é um motivo para estresse nesse bicho. O Centro de Triagem de Animais Silvestres registra, em média, 30 internações por mês. Hoje, são 178 espécies abrigadas aqui. A gente recebe esses animais aqui, faz uma avaliação, dependendo do estado do animal, ele pode ficar aqui por um determinado tempo para fazer um tratamento. Nos casos de filhote, de algumas espécies, por exemplo, primata, né? Infelizmente não tem condições desse bicho voltar para a vida livre, né? Quando ficar adulto. Então são animais que vão permanecer em cativeiro para o resto da vida. Atropelamento, rede elétrica, caça e ataque de animais domésticos estão entre os principais riscos. Diante das ameaças, as preguiças e os macacos chegam ao refúgio com muita frequência. O sauim de coleira, por exemplo, primata nativo da região de Manaus, é uma das espécies mais ameaçadas de extinção na Amazônia.
Esse biólogo diz que o crescimento desordenado da cidade ameaça os animais silvestres encontrados na zona urbana da capital amazonense. O fato das florestas estarem sendo reduzidas, fragmentadas ou degradadas faz com que os animais que ali vivem, né, os que conseguiram sobreviver, que ainda estão resistindo a esse fator de fragmentação e degradação da floresta, eles acabem procurando recursos de alimento, água, abrigo, muitas vezes próximos às residências ou dentro das residências, muitas vezes. Ele reforça ainda que o animal silvestre não tem a mesma qualidade de vida fora do habitat natural. Um confinamento, você dificulta a questão reprodutiva e o animal vai ficar preso num recinto restrito, né? Eu acho que isso não é agradável para nenhum ser vivo, né? Já está tudo certo para no dia 19 de junho, Manaus receber o revezamento da tocha olímpica. O símbolo máximo das Olimpíadas vai percorrer vários pontos turísticos aqui da cidade. Os detalhes da passagem da tocha olímpica por Manaus foram definidos durante reunião realizada na manhã de hoje. O símbolo máximo das Olimpíadas vai percorrer vários pontos turísticos de Manaus até chegar na Ponta Negra. Manaus tem aproximadamente 25 quilômetros de percurso da tocha, aproximadamente 200 pessoas vão participar, serão os carregadores da tocha, e a tocha que serve para justamente contagiar a população manauara com o espírito das Olimpíadas, que vai acontecer logo no dia 19. Uma das preocupações dos organizadores é não causar prejuízos no trânsito durante o revezamento. E a nossa preocupação justamente maior é na Constantino Nery. Nós precisamos fazer com que o transporte coletivo flua e que aconteça também a corrida da tocha olímpica. Então um evento não pode prejudicar o outro. O revezamento da tocha olímpica começa 100 dias antes da abertura dos Jogos em Olímpia, na Grécia, e vai passar por Manaus no dia